Bom dia com Jesus. Eu quero te falar nesta manhã a respeito da primeira ressurreição. Para mim te falar nesta manhã a respeito da primeira ressurreição, gostaria de ler para você Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a Bíblia diz assim: Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Meu precioso irmão, a gente sabe que nós estamos na era de Laodiceia, a última era da igreja. Depois dessa era de Laodiceia, não tem a oitava era. Jesus está voltando. E se você é um cristão, você pode notar e ter sabedoria que a Bíblia está se cumprindo, as profecias da Bíblia estão se cumprindo. Basta você olhar para a natureza e saber que Jesus está voltando. Agora, a Bíblia deixa bem claro: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, a Bíblia fala sobre as duas virgens, a Virgem Prudente e a Virgem Nécia. Quem é a Virgem Prudente e a Nécia? A Virgem Prudente, ela é representada como a noiva de Cristo. Ela é uma noiva. Mas a Nécia também é representada como uma noiva de Cristo. Ela também é uma noiva. Só que a Prudente tinha azeite. E a Nécia não tinha o azeite. Quando o noivo chegou à meia-noite para buscar, para arrebatar, a noiva Prudente estava preparada, ela tinha o azeite. Mas a Nécia não tinha o azeite. Então, quando a Nécia sentiu que ela ia ficar, ela pediu o azeite para a Prudente. A Prudente disse: não temos o azeite. Saio para comprar. E elas saíram para comprar o azeite, a Nécia, e quando elas voltaram, o Senhor já tinha arrebatado a Prudente. Então, meu amigo, é o seguinte: a Nécia ficou e a Prudente foi arrebatada. Nós estamos vivendo na última era da igreja e a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Se você se acha um filho de Deus,
verdadeiro, não um bastardo, mas um filho de Deus verdadeiro, você vai estar na primeira ressurreição, porque no livro de Efésios, capítulo 1, no livro de Efésios, capítulo 1, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí no versículo 4 ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui fala duas coisas importantes, meu precioso amigo. Que as pessoas te chamam para aceitar Jesus e diz assim: aceite Jesus que hoje você vai ser abençoado. A partir de hoje você vai ser abençoado. Meu precioso irmão, esse evangelho não convence mais ninguém de aceitar Jesus, que hoje você vai ser abençoado. A Bíblia diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que antes que Deus criasse esse mundo, esse planeta que nós vivemos, a Bíblia diz, deixa claro, o apóstolo Paulo diz isso, que antes que ele criasse esse planeta, ele pensou em nós, na sua igreja. Então, ele nos abençoou. Antes da fundação do mundo, Deus nos abençoou. Então você já foi um eleito de Deus antes da fundação do mundo. E por que você não faz parte dessas bênçãos de Deus? Que a bênção de Deus não são bens material. Tem pessoas que pregam prosperidade, que diz que você tem que aceitar Jesus para ser abençoado. Não é assim. Antes da fundação do mundo, ele te abençoou. O que falta para você? Para pegar essas bênçãos que Deus te abençoou? É ter fé. Fé perfeita. Porque Deus trabalha através do teu subconsciente, da tua mente, daquilo que tu pensa todo dia. Então, se você realmente é um eleito antes da fundação do mundo, busque essa bênção que Deus lhe deu. Então, meu amigo, se você é um eleito antes da fundação do mundo, você já tem parte na primeira ressurreição. Porque Deus não ia pagar um preço muito alto, derramando o seu sangue na cruz para lhe perder. Aquilo que Deus salvou está salvo. Porque no livro de Atos, capítulo 20, e versículo 28, diz também assim. Escute aí. No livro de Atos, capítulo 20, e versículo 28, diz assim: olhai, pois, vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, meu precioso irmão. Resgatou com seu próprio sangue, comprou a igreja com seu próprio sangue, com o sacrifício que ele fez na cruz. Deus não ia derramar o seu sangue em vão para lhe perder, meu precioso irmão. Se você é um escolhido de Deus, um eleito de Deus, você foi visto antes da fundação do mundo, então você foi predestinado para a salvação. Deus não vai te perder.
De jeito nenhum. Aonde você estiver, ele vai lhe buscar. E a Bíblia diz assim, no livro de, como eu já li para você, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Você sabe quem vai ter parte nessa primeira ressurreição? São aqueles que têm o Espírito Santo. E o que é ter o Espírito Santo, meu precioso irmão? Ter o Espírito Santo é a obediência à sua palavra. Ter o Espírito Santo é aquilo que Abraão fez. Isso é ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus prometeu abençoar a Abraão. Abraão, já um velho com 90 e poucos anos, e Sara com 70, mas eles não tinham filho. E a Bíblia diz, prometeu um filho para eles. E passou 20 e poucos anos e o filho nada de vir. Até que um dia o filho apareceu. Mas quando esse filho apareceu, que ele já estava com 12 anos, Deus pediu para fazer um sacrifício. Oh, meu precioso irmão, não é fácil ser crente. Não é fácil ser cristão. Abraão só tinha um filho. E Deus vem e pede para fazer um sacrifício. E aí? E aí? Será que você daria esse filho para Deus fazer esse sacrifício? Será que você daria? Às vezes você tem 1, 2, 3, 4 e um adoece e você ainda não quer perder ele. Mas Abraão não, Abraão só tinha um filho. E Deus veio, pediu para fazer um sacrifício. E Abraão obedeceu a Deus. Pegou seus companheiros, montou os seus jumentos e saíram para fazer o sacrifício. Quando ele montou o altar, botou a lenha, fez o fogo, amarrou as pernas do Isaac, as mãos de Isaac. Quando ele deitou Isaac em cima do altar, apareceu o Senhor e disse, ó Abraão, Abraão, agora eu creio que tu crê em Deus. Eu sei que tu crê em Deus, Abraão. Não negou o teu único filho. Tu obedeceu a Deus. Porque crer em Deus, irmão, não é só botar a Bíblia do lado debaixo do braço. Não é só isso. Crer em Deus não é só ir para uma congregação, não é só isso. Crer em Deus é obedecer a palavra de Deus. E Abraão obedeceu, por isso que ele é o pai da fé. Então, meu precioso amigo, a noiva prudente, ela tem o Espírito Santo para ser arrebatada, ela vai ter o Espírito Santo para ser arrebatada. E ela vai chegar lá do outro lado. Agora a nécia, a Bíblia deixa bem claro que a nécia vai ficar aqui nesta terra passando pela tribulação. Depois de 1000 anos é que ela vai ser arrebatada. Depois de 1000 anos. Você quer ficar para a grande tribulação? Você decide. Você decide, você tem o mapa aí na sua mão, que é a Bíblia, onde ela está lhe ensinando. Você quer ficar para a grande tribulação? Então você decide. Pois é, meu precioso irmão, eu quero te dizer, se prepare, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Não adianta você dizer assim, ah, mas eu vou fazer mais isso, mais aquilo outro. Tudo bem. Mas se você é um filho de Deus, você está se preparando para a vinda do Senhor. Não está olhando nem para a esquerda,
nem para a direita. Você está olhando para o centro, que é Cristo Jesus.